Vamos orar pelas vidas das nossas crianças. Se quiser, estenda suas mãos aqui à frente, abençoando a vida delas. Também vamos orar pelas ofertas. Senhor, nós te agradecemos pela vida dos pequeninos. Obrigado, Deus, porque deles é o reino dos céus. Te agradecemos por cada família aqui representada, que tem trazido e ensinado nos caminhos do Senhor. Pedimos a tua bênção e o teu cuidado agora nesse tempo de cultinho para elas, que elas aprendam a tua palavra, que esteja impressa em seus corações e que aqui, ó Deus, homens e mulheres que glorificam o nome do Senhor surjam daqui. Nós também te agradecemos, ó Deus, pelas ofertas recolhidas, pedimos graça e sabedoria da parte do Senhor para o conselho da igreja, para a administração dos recursos e expansão do teu reino. É assim que nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Pastor? Meus queridos e amados irmãos, bom dia, graça e paz do Senhor Jesus para todos. Amém. Ao final do culto, nós vamos fazer uma oração específica por alguns motivos aqui. Um deles, a saúde do Mateus, que é filho dos nossos irmãos Rodolfo e Manuela, está hospitalizado. Chegou a entrar na UTI, mas saiu, mas inspira cuidados ainda. Então, vamos orar por essa família para que eles fiquem bem, tá bom? Um outro motivo mais trivial é que hoje está tendo um campeonato de jiu-jitsu e a equipe de jiu-jitsu aqui da nossa igreja está competindo, alguns dos meninos que nós temos. Se você não sabia, nossa igreja é uma igreja que tem um projeto com o jiu-jitsu, ele funciona de segunda a quinta, aqui no primeiro piso, né? Então a gente brinca que se a exortação não resolver aqui embaixo, a gente sobe o primeiro andar, não estou brincando. Mas o pessoal está participando do campeonato hoje, e aí, se você puder, durante o seu dia, interceder para ninguém se machucar, para dar tudo certo, porque o jiu-jitsu é esporte de contato e isso acontece. Apesar, meus irmãos, de ser um dos esportes mais civilizados que eu conheço. Porque nós tentamos lá estrangular o irmão, quebrar o braço dele, tá entendendo? Quebrar a perna, mas tudo com um sentimento de muito respeito pelo outro. Mas eu estou falando sério, né? Eu acho que as artes marciais, como um todo, elas trazem uma filosofia de respeito e de honra muito forte em relação aos seus competidores. E mesmo quando eles estão tentando machucar um ao outro para fazê-lo desistir, né? Não é uma atitude de raiva, de ódio. Eu sou faixa preta de jiu-jitsu também, já competi algumas vezes e percebi isso. Nas quartas-feiras, inclusive, eu dou o treino aqui, logo depois do treino a gente tem um momento devocional, ora, e tem sido uma bênção. Mas o fato é que mesmo você tentando derrotar o competidor adversário, tentando de alguma maneira pegá-lo no golpe, tentando machucá-lo, isso é muito mais civilizado do que algumas situações que às vezes acontecem entre nós, cristãos que convivemos, que caminhamos juntos, que, segundo a palavra de Deus, deveríamos ser um, mas que às vezes travamos combates uns com os outros, que se não chegam às vias físicas, são marcados por iniquidade, por competição, por inveja, por disputas, que muitas vezes nós não encontramos num contexto de uma luta esportiva, apesar do contato físico que existe ali entre os dois atletas. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre as lutas que ocorrem dentro da igreja. E quando eu falo dentro da igreja, eu não estou falando só dentro da igreja aqui, mas eu estou falando entre aqueles que fazem parte do povo de Deus, que se chamam de irmãos, que, repito, deveriam, mais do que ninguém, mais do que qualquer outro grupo, viver uma unidade, mas que, às vezes, por questões que não têm nada a ver com Deus, acabam se degladiando entre si. E nós vamos fazer isso dando continuidade à nossa série de mensagens no texto de Tiago, capítulo 4, verso 1 a 10. Semana passada nós terminamos Tiago, capítulo 3, e hoje nós vamos ler Tiago, capítulo 4, versos 1 a 10. Tiago, capítulo 4, versos 1 a 10. E a palavra do Senhor vai dizer o seguinte. Diz assim a palavra do Senhor. De onde procedem
guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão nos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o vosso coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Que Deus abençoe a sua palavra, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, fala conosco nesse texto. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra, que é revelação para nós. Que sejamos todos nós, nessa manhã, edificados, fortalecidos e iluminados pelo Senhor, para que a tua Escritura nos alcance e promova em nós os efeitos que só ela tem poder para produzir. É assim que eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, o pastor da igreja de Jerusalém, Tiago, continua a exortar os seus irmãos que estavam dispersos nesse capítulo, cristãos convertidos, que estavam espalhados, trazendo agora uma reflexão sobre essa questão da convivência que havia entre eles e das buscas pessoais que cada um deles tinha. O texto começa apresentando um quadro preocupante, porque ele não coloca a possibilidade de haverem guerras e contendas entre os irmãos. Ele já questiona qual é a razão pela qual essas guerras e contendas existem. E como eu adiantei na nossa introdução, a divisão, guerras, contendas, conflitos entre os cristãos é algo totalmente incompatível com aquilo que a palavra de Deus apresenta para nós. Totalmente incompatível com a proposta que Deus faz para nós como seu povo. Em João, capítulo 13, versos 34 e 35, por exemplo, nós vamos encontrar o Senhor Jesus ali falando para os discípulos e para os seus seguidores, os quais nos incluem, o grupo no qual nos inclui, falando o seguinte, que ele nos dava um novo mandamento, que nós deveríamos amar uns aos outros como ele nos amou. Como ele nos amou. E aí, se nós pensarmos no exemplo de amor de Cristo, nós vamos ver uma série de características que mostram serviço, abnegação, atitude de perdão, atitude de ir ao encontro. Nós vamos ver que o amor de Cristo é um amor intencional, que trabalha para que a manifestação desse amor alcance aqueles que são amados, nós, e os beneficiem. Então, Jesus dá um mandamento que vai além do amar o próximo como a si mesmo. Ele diz, amem aos outros como eu vos amei. E no verso 35 do capítulo 13, ele fala o seguinte, porque o mundo conhecerá que vocês são os meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Só que aqui, Tiago começa nos mostrando que há contendas e guerras entre os cristãos. Infelizmente, essa realidade não mudou ao longo de quase 2000 anos de crescimento da igreja e do povo de Deus.
Quando nós falamos sobre contendas e guerras, nós não estamos falando sobre divergências de opiniões em aspectos secundários. Nós não estamos falando sobre discussão. Não é uma questão que coloca qualquer conversa um pouco mais ríspida ou uma situação onde as opiniões diferentes se contrastam, que vai caracterizar isso aqui. Guerras e dissensões, contendas aqui, é no sentido de separação mesmo, de criação de partidos dentro do corpo, como nós comentamos no domingo passado. É uma situação de inimizade. É uma situação na qual os filhos de Deus, e quando nós pensamos nas metáforas que a Bíblia utiliza para falar sobre a igreja, nós vamos perceber que a grande maioria delas traz esse componente de unidade como algo essencial. A igreja é o corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12. A igreja é o edifício de pedras vivas que está edificado sobre a pedra angular, sobre a rocha que é Cristo, na qual cada um de nós é uma pedrinha dessa construção. 1 Pedro capítulo 2. A igreja é uma família da fé. E aí mas a grande maioria das metáforas apresenta a igreja com essa característica essencial de unidade. De um povo que é diferente, que é composto por todas as tribos, línguas e nações, que é composto por judeu e grego, livre e escravo, homem e mulher, mas que em Cristo recebem o Espírito Santo, são transformados em nova criatura, tornam-se filhos de Deus e, portanto, irmãos filiados ao mesmo Pai. E aí, quando há, irmãos, separação, contendas, guerras entre esse povo, a ponto deles se tornarem inimigos por alguma razão, isso é uma desgraça. Primeiro, por conta da própria situação, que nenhuma situação dessa é agradável. E segundo, porque o que nós estamos declarando, às vezes sem palavras, é que aquilo que Deus fez por nós é menor do que aquilo que o irmão fez contra mim. A ponto de não haver perdão ou possibilidade de reconciliação por conta da atitude que ele tomou. Então, o vínculo que Deus estabelecia e que nos fazia um, fica numa posição secundária em relação àquele sentimento que há no meu coração e que me faz olhar o irmão como inimigo. Tiago faz a pergunta, mas é uma pergunta retórica, porque ele já dá a resposta. Ele diz: de onde vêm as contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na sua própria carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjar em vossos prazeres. A razão pela qual as contendas acontecem, Tiago mostra, está nos prazeres que militam na nossa carne. É interessante que a palavra grega que é utilizada para se referir a prazer aqui é a palavra hedonê, que deu origem à palavra moderna que nós conhecemos, hedonismo. E talvez você saiba o que significa essa palavra. O hedonismo é uma atitude na qual, de uma maneira egoísta, eu busco os meus próprios prazeres em detrimento dos prazeres do outro. Eu me coloco como prioridade em relação aos demais. Eu tenho como interesse principal a minha satisfação. E quando isso acontece dentro de uma unidade que é formada por vários integrantes, é natural que as contendas e as guerras aconteçam. Porque, vamos imaginar, temos o quê aqui? Sei lá, 130, 120 pessoas. Imagine a bagunça que ia ser se todos nós convivêssemos como uma comunidade, frequentássemos a casa uns dos outros, como fazemos nos ecos, participássemos de programações em conjunto, como fazemos ao longo do ano, como as mulheres fizeram durante esse final de semana com a conferência feminina, trabalhássemos juntos para realizarmos obras de serviço social, de evangelismo, etc., como temos feito ao longo da história, mas fizéssemos isso com o sentimento internalizado em cada um de que o que deveria acontecer em todas as situações deveria primeiro me beneficiar
antes de beneficiar o próximo ou a coletividade. Seria um inferno ser igreja. Nós estaríamos aqui num ambiente onde todo mundo ia estar competindo com todo mundo. E como o nosso coração é pecaminoso, quando a competição é ferrenha, Satanás, ele vem, a nossa carne aflora, o mundo nos ensina que os fins justificam os meios. Que é lícito utilizar de estratégias e de instrumentos que nada tem a ver com a vida em santidade para poder chegar no meu benefício. E ele lista algum deles aqui. Ele diz, olha, cobiça, ele fala sobre morte, ele fala sobre inveja e ele fala sobre guerras. Isso aqui caracterizando o convívio cristão. Porque Tiago está escrevendo para os cristãos. Vocês cobiçam, vocês matam, vocês invejam e vocês fazem guerras. Mas qual é o resultado de tudo isso? Nada. Nada. Vocês cobiçam e nada têm. Vocês matam, invejam e nada alcançam. Vocês fazem guerras, mas não conseguem alcançar os seus objetivos. Por quê? Porque a bênção de Deus não vai estar nisso, irmãos. Porque mesmo quando nós conquistamos alguma coisa, usando artifícios que Deus condena, a conquista para nós vai parecer uma derrota. Como Salomão disse, quando nós trabalhamos e lutamos e sonhamos para conquistar algo, que faz com que a conquista se torne o nosso ídolo, Deus perde esse lugar, a conquista se torna o nosso ídolo, nós chegamos lá e pensamos, rapaz, foi correr atrás do vento. Tem gente que sonha com a condição de ser um concursado público, para ter estabilidade no emprego e para ter um bom salário. E pode ter certeza, se essa pessoa, principalmente se ela foi tocada por Deus, principalmente se ela conhece a palavra, se ela conhece o Evangelho, ela abre mão de tudo, absolutamente tudo, para poder chegar nesse ponto, para poder alcançar esse objetivo. Abre mão do seu tempo com Deus, abre mão do seu temor a Deus, abre mão da sua atitude de amar o próximo, abre mão da vida para a qual Deus o convidou com o seu próprio sangue. Essa pessoa pode até passar, ela pode chegar lá, mas quando ela chegar, que ela conquistar, que ela comemorar, que ela vê o nome dela na lista dos aprovados, que ela começar a receber o primeiro salário, pode não ser no primeiro momento, no segundo, mas vai chegar um momento que essa pessoa vai olhar para aquele sonho que ela conquistou e vai pensar, eu pensei que era mais. Eu pensei que era mais do que isso. Isso vale para prazeres carnais. Isso vale para realizações que colocam o nosso nome em evidência. Isso vale para qualquer conquista que nós alcançamos. Quando essas conquistas são construídas a partir de um trabalho que envolve cobiça, guerra, inveja, maledicência, a conquista pode até vir, porque seria uma mentira da nossa parte falar que aqueles que são injustos, aqueles que agem de maneira ímpia, não conseguem obter resultados. Às vezes conseguem mais do que nós. Mas essa conquista não vai trazer satisfação. A pessoa não vai ter nada. Porque nós não podemos caminhar nesse mundo de forma independente. Nós temos um Deus, nós temos um Senhor. A palavra nos convida para um relacionamento com alguém que nós chamamos de Senhor, que tem autoridade, mas que, louvado seja o nome dele, para o nosso bem, é um bom Senhor, é o melhor Senhor, é um Senhor excelente, é um Senhor que tem propósito para nós, é um Senhor que nos ama, é um Senhor que quer o nosso bem, é um Senhor que, pode ter certeza, promove o nosso desenvolvimento mais do que qualquer outra pessoa ou projeto, mas é Senhor. E é por isso que a vida com Deus deve ser uma vida marcada por dependência. E aí Tiago apresenta um outro componente aqui, nessa guerra, nessa cobiça, nessa luta, nessa busca pelo nosso prazer pessoal, pela realização do redonê, que é o pedir. Pedir. E pedir, meus irmãos, a Deus é uma coisa errada ou certa? Certa? Sim ou não? Vocês têm dúvida? Mas depois de tudo que Deus já deu,
Você acha que ainda pode pedir alguma coisa a Deus? Claro! Porque além de tudo que Deus já deu, Ele nos deu também o ensinamento de que nós devemos pedir. Eu queria que nós lêssemos, se o pessoal da multimídia aí puder me ajudar a colocar na tela, Mateus capítulo 7, versos 7 a 11. Esse foi um sermão de Jesus Cristo, famoso Sermão do Monte. E olha o que Cristo diz aqui. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Vamos até o 11. Vamos ler juntos? Vamos. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós sois maus e sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, vamos lá, juntos. Quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhes pedirem. Então, nós podemos pedir a Deus? Sim, nós devemos abrir o nosso coração, apresentando a Deus as nossas súplicas, os nossos clamores. Sim, nós devemos fazer isso como? De maneira insistente. Pedir, buscar, bater, sabe, ser chato na presença de Deus. Senhor, olha, estou aqui de novo para pedir, estou aqui de novo para interceder. É aquela mesma causa, Senhor. O Senhor sabe, mas eu vou falar de novo. A Bíblia fala sobre a perseverança, sobre a insistência, como um componente importante da oração. Então, pedir é algo que não só é ordenado, como é algo que é eficaz. Porque a Bíblia fala, peça e o quê? Dá-se-vos-á. Busque e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Não é só algo permitido, é algo que faz a diferença. De maneira positiva para nós. A questão é que o texto fala, vocês pedem, mas vocês pedem mal, para esbanjar nos próprios prazeres, ou seja, para alimentar o hedonê, a sua própria satisfação. Seu próprio desejo. Mas, pastor, agora eu fiquei em dúvida. Porque o senhor falou de concurso, por exemplo. É claro que eu quero passar num concurso público. Eu estou me esforçando para isso. Estou estudando para isso. Estou me preparando para isso. Então, é errado pedir a Deus para passar nesse concurso, se isso vai, de alguma maneira, satisfazer o meu coração, porque eu vou ficar muito alegre se eu passar. Não vou mentir, pastor. Vou ficar muito feliz. É errado pedir por qualquer coisa do meu campo profissional que dê certo. É errado pedir para que algumas realizações que eu estou buscando aconteçam. É errado, como eu falei, no campeonato que está acontecendo agora. Por exemplo, pedir para eu ganhar na hora que eu vou lutar, ou que alguém que eu conheço vai lutar. É errado. Não. Mas pode ser. Porque a questão, geralmente, não está naquilo que está sendo pedido. Às vezes está. Às vezes está. Como a história que eu soube de que uma pessoa que orou 2 anos para o Senhor fazer com que a mulher se separasse do marido para ela poder. Então, assim, não peça, porque a Bíblia já proíbe isso. O alvo do pedido ali está errado. Mas, de uma maneira geral, o problema não está no que está sendo pedido, mas na intenção que existe no nosso coração quando pedimos aquilo dali. A diferença vai ser se Deus vai ser apenas um instrumento, um meio para eu chegar no meu Deus de verdade, que é o concurso, a pessoa, o sonho, a compra do imóvel, a venda do imóvel, ou se eu estou buscando aquilo dali como parte da realização de uma vida que tem como objetivo principal glorificar a Deus. Então, se eu tenho entendimento de que a minha vida é para a glória de Deus, se eu tenho entendimento do Redentor que me alcançou, se eu tenho entendimento de qual é a minha relação com Jesus, de qual é a minha relação com o meu Pai Celestial, e eu entendo que tudo que existe na minha vida está debaixo desse propósito, está dentro dessa realização, aí eu posso não apenas pedir, eu posso receber essas coisas, porque o meu coração vai estar preservado,
E porque tudo aquilo que eu recebo vai glorificar o nome de Deus. Não apenas da boca para fora. Eu passei no concurso, glória a Deus por isso. Mas eu vou ter um entendimento, se eu for um funcionário público, que o exercício da minha profissão deve ser para honrar Deus. Como é que eu faço isso? Agindo com honestidade, amando as pessoas, fazendo o meu melhor, sendo exemplo de cristão em tudo aquilo que eu realizo. Eu vou ter um entendimento de que aquela casa que eu comprei é uma bênção de Deus para a minha vida e eu vou honrá-lo. Honrá-lo como? Eu vou honrá-lo usando aquela casa da maneira como a Bíblia diz que eu tenho que usar. Eu vou honrá-lo fazendo com que aquela casa seja um lar, porque ali dentro eu vou tratar a minha esposa de maneira correta, eu vou educar os meus filhos de maneira correta, eu vou me divertir com os meus amigos de uma maneira que o nome de Deus não é afrontado, pelo contrário, que nós nos alegramos ali juntos e a alegria é uma marca da vida cristã. Então percebe, irmãos, são nesses pequenos detalhes que nós percebemos que um pedido ele pode honrar o nome de Deus a partir do momento em que nós sabemos que ele está sendo feito por uma vida que tem compromisso de glorificar a Deus. Pois tudo que nós temos é para a glória de Deus. Tudo que nós temos é para a glória de Deus. Amém? Pastor, o senhor não acha que falar isso pode promover o risco de descrever Deus como uma pessoa carente, não? Porque, assim, que necessidade de querer a glória de tudo? Não é? Que necessidade de que tudo que acontece na nossa vida tem que ser para a glória dele? Meus irmãos, olhem, isso está na palavra. 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei-o para a glória de Deus. Romanos capítulo 11, verso 36. Porque do Senhor é a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Colossenses capítulo 1, vamos ler esse, versos 19 e 20. Colossenses capítulo 1, versos 19 e 20. Veja o que diz a palavra. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo sangue na sua cruz, por meio dele, reconciliou consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Toda a plenitude das coisas pertence a ele, porque ele completou a sua obra. A Cristo, ao Pai, ao Espírito, pertence toda a glória. Mas aí você pode pensar, isso não é carência, não? Essa coisa de... Deus devia ser mais humilde. Deus devia ser mais humilde, essa coisa de querer a glória. Isso não é carência não, meus irmãos. Isso é coerência. É coerência. Deixa eu contar uma história para vocês. Quando eu namorava com Vivian, ela e a irmã dela insistiram até quando conseguiram com o Dr. Lauro para comprarem um cachorrinho. E aí compraram uma cadelinha chamada Loli, né? Um York. E aí o pai delas fazia, a gente vive no apartamento, vai ficar com cheiro de cocô, vai ficar com cheiro de xixi, etc. Vai ficar uma bagunça, eu não vou cuidar desse cachorro, eu não vou tomar conta desse cachorro. E as meninas disseram, não, a gente vai dar comida, a gente vai limpar, aquelas promessas, não é? A gente vai fazer tudo. Compraram a cadelinha. E assim, dessa vez, e elas cumpriram. Elas levavam no veterinário, elas davam ração, elas compravam comida, faziam tudo. Só que elas não contavam com uma coisa, com o fato de Dr. Lauro jogar a comida do almoço na hora que estava almoçando para a cachorrinha. E aí o pessoal não disse que o cachorro escolhe um dono, né? Pronto. Por conta dessa... Acho que era mais gostoso que a ração, né? Carne, frango, essa coisa. Por conta desse negócio, a cachorra ficou apaixonada por Dr. Lauro. E as meninas ficavam assim, porque quando chegava o pai, ela corria para o pai, soltava, ficava com o Dr. Lauro, e elas, meu Deus do céu, como é que pode um negócio desse, assim, angustiadas. Aí teve um dia que a gente estava numa casa que eles têm, passando uma tarde lá, aqui no Poço, e aí Dr. Lauro estava na rede, com a cadelinha no braço, as meninas lá, né, a cadela nem aí para as meninas, e aí um sobrinho dele chegou e fez, ô Dr. Lauro, mas essa vida é muito injusta, né? O senhor está aí com Loli, mas olha, foram as meninas que compraram a ração, foram as meninas que compraram Loli, foram as meninas que cuidaram, foram as meninas que levaram o veterinário, foram as meninas que fizeram tudo, e no final das contas o chamego da cadela é com o senhor. Aí ele olhou para o sobrinho e fez, meu filho, eu me sinto da mesma forma em relação a Vivian e Igor.
E de fato é injusto, irmãos. Né? Nem aconteceu com Laura ainda, mas eu já fico com raiva. Porque eu estou cuidando, dou alimento, faço tudo, morro por aquela menina. Eu sei que um dia, né? A não ser que Cristo volte antes. Mas eu sei que um dia vai chegar o varão pelo qual eu tenho orado na vida dela. Vai demorar muito, mas assim, eu imagino que o sentimento do pai é um sentimento de angústia nesse momento. Né? E de medo, porque, poxa, eu fiz tudo e a pessoa vai estar com outro, assim, vai passar a vida toda com outro, é normal, faz parte da vida. Que o outro, assim, tenha essa disposição de honrar a minha filha, de amar a minha filha, de cuidar da minha filha como eu cuidei, é o máximo que nós podemos desejar. Mas é muito bom quando aqueles que fazem algo por nós são reconhecidos. E é muito ruim quando isso não acontece. Já que eu estou falando de pai e filho, deixa eu dar outro exemplo aqui, que aconteceu aqui na igreja, eu não sei nem se eu posso falar, né? Mas eu acho que posso, que algumas pessoas sabem. Nós temos uma médica formada aqui na igreja, recém-formada, que nos ajuda, que trabalha, que está aqui na igreja desde muito cedo, que se chama Carol. Né? Carol é uma bênção, irmã da Nicole, que está ali na multimídia. E a Carol, ela completou o seu curso de medicina e foi um curso muito desafiador. Tanto ela como a família, assim, se esforçaram demais para ela conseguir alcançar esse objetivo. Principalmente seus pais. Seus pais fizeram, minha filha, a gente vai fazer o que pode e o que não pode, mas você vai terminar o curso. E ela honrou tudo isso, sendo uma excelente aluna, se esforçando, estudou, se formou. Quando ela se formou, o que é que ela fez? Primeiro salário dela. Primeiro salário, ela foi, pagou um final de semana inteiro para os pais numa pousada lá em Pipa, na Toca da Coruja, uma das melhores pousadas que tem lá. Fez uma carta honrando e agradecendo os pais por todo o esforço, dizendo, olha, eu estou aqui por causa de vocês. Foram vocês que fizeram isso por mim. Se não fossem vocês, eu não estaria aqui. E ela comprou um chocolate, um negócio, e entregou para os pais com o voucher do final de semana. Eles disseram, pode ir, que a gente fica, podem ir, nós vamos ficar aqui, eu cuido de Nicole, está tudo certo. Que coisa linda, não é, irmãos? Né? Que coisa bonita você ver um filho, uma filha, reconhecendo o esforço, reconhecendo o trabalho, reconhecendo a dedicação de um pai. Mas aí vamos pensar no texto de Mateus capítulo 7, onde Cristo fala, se vocês que são pais ruins, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, imagine eu que sou um pai bom. E aí, usando a lógica desse texto, nós podemos afirmar, se os nossos pais ruins merecem o nosso reconhecimento, merecem ser honrados por aquilo que fizeram, merecem que olhemos para eles e declaremos, pai, mãe, obrigado por tudo. Imagina o nosso pai, que nos deu a vida, que está conosco, que deu seu filho para morrer no nosso lugar, que tem feito tudo por nós, que é a razão da nossa existência e que nos receberá na glória. Existe outra pessoa, meus irmãos, para quem nós devamos viver? Não. Nossa vida tem que ser não por carência de um Deus que quer a glória para si, mas por coerência de um Deus que merece a glória para si, a nossa vida tem que ser para a glória do Senhor. Em todos os aspectos. Em todos os aspectos. O que não significa que nós vamos deixar de nos alegrar, pelo contrário, a melhor vida que você pode ter é uma vida para a glória de Deus, tenha certeza disso. Tenha certeza disso, porque o texto continua falando aqui, olha, infiéis, no verso 4. Depois que ele fala, vocês pedem e não recebem porque pedem mal. E nós pedimos mal quando não pedimos para a glória de Deus. Aí ele diz, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E a Bíblia faz sempre essa comparação entre o mundo e Deus, colocando o mundo não como o mundo em si material, mas como o sistema que governa esse mundo. E o que esse mundo apresenta para nós, a proposta que esse mundo tem para nós,
é incompatível com a proposta que Deus tem para nós. A proposta de Deus é: viva para a minha glória, porque foi para isso que você foi criado. E se você viver para a minha glória, você vai estar plenamente satisfeito. A proposta do mundo é: viva para alimentar o hedonê. Viva para a sua glória. Você só tem uma vida, então gaste essa vida. E aí, nesse sentido, nós acabamos vendo dois extremos, que eu acredito que, por serem extremos, ambos são ruins. O primeiro deles é de um pensamento mais monástico, ascético, isolacionista. A pessoa olha e faz: eu não quero ser amigo do mundo, eu vou ser amigo de Deus. Então, o que é que eu faço? Eu vou me privar de todas as coisas que esse mundo oferece, mesmo as melhores. O que faz e fez ao longo da história com que algumas pessoas imaginassem que a proposta mais eficaz, a proposta mais coerente para uma vida santa, fosse se isolar em algum lugar, não ter contato com o mundo externo e ficar vivendo uma vida de privação ali. Porque isso, de alguma maneira, purgaria qualquer influência do mundo sobre aquela pessoa. Como se o mal existente na vida de filhos e filhas do Senhor viesse principalmente de fora para dentro. As pessoas esquecem que nós somos pecadores e o pecado está dentro de nós, onde quer que estejamos. Mas uma outra proposta é: olha, Deus quer que eu seja feliz. Então, como o apóstolo Paulo cita lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 32, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Pensamento, filosofia gnóstica, né? O corpo é para isso mesmo, a alma a gente vê depois. Vamos fazer a nossa vontade. Eu só tenho uma vida para gastar e eu vou gastar. O que der vontade eu vou fazer. Eu acredito que há um equilíbrio entre esses dois extremos, irmãos. E o equilíbrio, primeiro, é entender o que é que a palavra ensina. Tomar cuidado com determinadas tradições que nós temos, tradições pessoais, tradições eclesiásticas, para que elas não se tornem um mandamento de Deus, porque nós escolhemos que elas se tornassem um mandamento. Tem um livro muito bom, eu não recordo o nome do autor agora, não sei se foi eu não vou citar para não errar, mas o nome do livro é As Coisas da Terra. E esse livro trata basicamente dessa questão. É um livro onde o autor mostra como nós glorificamos a Deus quando fazemos bom uso das boas dádivas que Ele nos deu. Boas dádivas, entende-se o quê? Comida boa, festa, celebração, viagens, convivência, amizades. É possível desfrutar de todas essas boas dádivas do mundo de uma forma que o nome de Deus seja glorificado e que o nosso coração seja plenamente satisfeito. E isso é bênção, irmãos. Né? São 11h18, 11h15 agora. Nesse momento, o estômago de alguns de nós já está fazendo rói-rói. A gente já está pensando no almoço. Então, imagina que bênção sair daqui e comer uma costela, o molho do barbecue, né? Aquele feijão tropeiro mineiro que o melhor que eu comi na minha vida foi o que o presbítero Renato faz. Comer aquela carnezinha assim, aquela picanha, não é que chega o sangue desce quando você corta. Gente, isso é bom demais. Isso é bênção. E, sinceramente, assim, nós temos que cuidar do nosso corpo, ter uma alimentação saudável, mas, sinceramente, você não vai se tornar mais ou menos santo se você se privar dessas coisas, a não ser que seja um propósito: eu não quero fazer um jejum para buscar para mim. Ok, mas de uma maneira assim, geral, não. Qualquer prazer que você sentir na vida é um prazer pecaminoso. Então, se você come e está sentindo prazer na comida, aquilo dali é ruim. Você tem que procurar, você tem que comer, sei lá, alface com brócolis a sua vida toda e comer isso, porque assim você vai estar glorificando a Deus, porque você não vai estar se apegando às coisas desse mundo. Pelo amor de Deus. Quem foi que criou o porco? Quem foi que criou o boi? Quem foi que criou o feijão? Quem foi que criou a farofa? Foi Deus. Então eu vou comer e dar glória a Ele. Simples assim. Então, quando nós buscamos um entendimento a respeito da palavra, em relação àquilo que nos cerca, nós vamos conseguir, à medida que amadurecemos e que buscamos e que, de fato, queremos, nós vamos conseguir
dentro daquilo que Deus estabelece como legal, dentro daquilo que Deus estabelece como certo, dentro dos limites que Deus estabelece, porque Deus proíbe coisas assim. Tem coisas que Deus proíbe, tem coisas que Deus veta claramente. Mas dentro desses limites, nós vamos poder desfrutar de uma vida que vai glorificar o nome de Deus e vai trazer alegria para o nosso coração. Como John Piper disse, Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais alegres nele. Mas aí vem o outro ponto. E esse eu acho mais importante do que esse que estou falando agora. Porque o primeiro fala sobre legalidade, o que pode, o que não pode, o que eu uso, o que eu não uso, o que eu como, o que eu não como. Mas o segundo fala de uma questão essencial, que está lá no Salmo 1. O que é que fala o Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Eu ouvi uma ilustração, meus irmãos, que cabe como uma luva nisso aqui que nós vamos comentar agora. Foi um pastor, eu recebi um vídeo essa semana, e um pastor estava falando o seguinte: imagine um relacionamento conjugal, onde a esposa fala para o marido e faz: amor, você pode lavar a louça hoje? Estou morta de cansada, meu dia foi terrível, estou com cólica aqui, morrendo de dor de cabeça. Você podia lavar a louça hoje? E aí o marido, com muita sensibilidade, vira para ela e faz: essa é uma questão de divórcio? Aí ela faz: como assim? Não, se eu não lavar, você vai me deixar? Aí ela: não. Aí ele: ok, então não vou lavar. Aí, no outro dia, o marido está lá: amor, você pode colocar o lixo para fora? Essa é uma questão de divórcio? Como assim? Se eu não botar o lixo, você vai me deixar? Ela: não. Tá bom, então o lixo fica aí. Não é estranho esse relacionamento? Um relacionamento desse tem como dar certo? Mas é engraçado que é assim que nós nos relacionamos com Deus muitas vezes. Nós olhamos fazendo: Deus, isso aqui faz eu perder a salvação? Eu perco a salvação se eu beber esse negócio? Eu perco a salvação se eu for para esse lugar? Isso aqui, se eu... E aí nós tornamos um relacionamento que deveria ser amoroso e orgânico em algo muito mecânico, numa lista de regras que devem ser feitas ou não feitas. E não tem como relacionamento assim dar certo, irmãos. Para nós entendermos como nós devemos nos colocarmos como inimigos do mundo, nós precisamos ser amigos de Deus. E amigo convive, amigo gasta tempo, amigo tem prazer na presença, amigo conhece, amigo se deleita. E é isso que falta. Às vezes nós queremos resumir a caminhada cristã correta, a vida em santidade: pode ou não pode, é ou não é, faço ou não faço, mas esquecemos do principal. Qual é o principal? Existe um Deus que nos chama para a comunhão, que nos chama para a adoração, que nos chama para uma vida com Ele, de intimidade, de conhecimento, de fé e fé, e de glória em glória. E eu tenho certeza que se nós vivermos essa realidade de um relacionamento verdadeiro com Deus, a maioria dessas respostas vão estar muito claras para nós. Porque a voz do Espírito Santo, aplicando a palavra aos nossos corações, vai se tornar muito mais audível. Eu não vou precisar perguntar ao meu pastor ou a algum amigo cristão: rapaz, tu acha que eu posso fazer isso? Porque naturalmente eu já vou sentir o constrangimento e vou fazer: não, isso aí não é para mim. Isso não me dá prazer, isso não me satisfaz. Eu tenho um prazer maior, eu desfruto de algo melhor. Eu me sinto mais alimentado com outra proposta. O que falta, meus irmãos, para muitos de nós, o que falta é essa atitude de buscar a Deus. E eu tenho repetido isso como um mantra aqui na igreja. Não se esforce para lutar contra o seu pecado. Se esforce para estar junto do Deus que te salva do pecado. Esquece essa coisa: não, eu vou lutar para não ver mais pornografia, eu vou lutar para não agir mais desonestamente no meu trabalho, eu vou lutar para não ser um cavalo com a minha esposa de estupidez, sabe? Eu vou lutar para que eu consiga ter mais tempo com os meus filhos, porque eu tenho negligenciado eles, e se for honesto comigo mesmo, não é falta de tempo, é excesso de tempo em WhatsApp, Instagram. Eu vou lutar para fazer tudo isso. Não faça isso não.
Se pegar o corte dessa pregação, né, eu estou jogando na internet, eu estou frito. Mas o ponto é, esse não deve ser o alvo principal no qual você vai gastar a sua energia. Gaste sua energia no seguinte: eu quero ter comunhão com Cristo. Eu vou seguir o exemplo de Daniel todos os dias. Talvez eu não consiga 3 vezes como ele conseguiu, mas todos os dias eu vou me colocar de joelhos diante do meu Deus e vou me alimentar da sua presença. Eu vou me encher do Espírito Santo através dos meios de graça que a palavra apresenta para mim. Oração, a própria palavra, comunhão com Deus, serviço. Eu vou ter um relacionamento com Deus fortalecido. E as outras coisas vão vir de maneira muito mais fácil. A luta vai fazer muito mais sentido e vai ser muito mais leve, porque você não vai estar só. Então é isso, nós precisamos ter essa comunhão com Deus. E quando temos a comunhão com Deus, nós vivemos o que a palavra vai falar a partir do verso 5. Quando ele diz: ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito Santo, que ele faz habitar em nós? Aquilo que nós falamos agora há pouco sobre a coerência. Sabe, Deus tem ciúme, por quê? Porque Ele nos criou para nós pertencermos a Ele. E como um pai, naturalmente, Ele não vai ficar satisfeito em nos ver nos devotando a coisas que vão nos destruir, quando Ele, que quer nos abençoar, está pronto para nos receber, está pronto para estar conosco, e muitas vezes é ignorado solenemente. Mas então nós chegamos a partir do verso 6, e esse texto eu quero ler até o final, e quero comentar rapidamente sobre ele, porque ele é quase autoexplicativo. O texto diz o seguinte: antes ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Verso 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Verso 8. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai, chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença de Deus e ele vos exaltará. Como é que nós podemos viver esse relacionamento verdadeiro, íntimo, pessoal com Deus? Não tem outra forma, irmãos. É com atitude de humildade, de humilhação. E a humilhação faz com que o hedonismo escorra do nosso coração. Um relacionamento verdadeiro com Deus passa por uma atitude de olhar para si e falar: eu não sou merecedor. Enquanto o hedonismo diz: você merece mais que os outros. Um relacionamento verdadeiro com Deus passa pela atitude de falar: Senhor, eu preciso de Ti. Enquanto o hedonismo diz: você consegue sozinho, você vai bater no peito e vai mostrar para todo mundo que você conseguiu. Um relacionamento verdadeiro com Deus passa por uma atitude de fazer: Senhor, eu preciso de Ti todos os dias. O hedonismo nos dá a consciência, a ideia de fazer o seguinte: olha, esteja com as pessoas até que você consiga o seu objetivo, depois passa adiante, porque a preocupação é você, não são elas. Então, para podermos viver tudo aquilo que nós falamos agora há pouco, uma vida com propósito, uma vida que promove a unidade, uma vida que nos faz um com Deus e faz com que possamos caminhar glorificando o seu nome, nós precisamos nos humilhar. E aqui em Tiago existe algo muito interessante, porque Tiago, ele reforça o aspecto da atitude que nós devemos ter. A Bíblia fala sobre a salvação pela graça, sobre um Deus soberano que nos alcança, sobre um Deus que nos permite amá-lo porque Ele nos amou primeiro. E tudo isso é verdade. Nós somos salvos não pelos nossos méritos, nós somos salvos pela ação graciosa de Deus. Porém, dentro dessa ação graciosa, dessa soberania de Deus, existe a responsabilidade humana. E esse é um grande mistério, irmãos, como compatibilizar essas duas coisas. Mas o fato é que Tiago escolhe aqui dar destaque à responsabilidade humana. E ele coloca os verbos aqui de uma forma que a nossa atitude se torna algo essencial. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Se arrependam, se humilhem, purifiquem as mãos, lamentai, chorai. Deve existir essa atitude no nosso coração em relação a Deus, de humilharmos-nos na sua presença.
para recebermos os seus benefícios. Eu quero chamar a banda aqui na frente. Nós estamos encerrando. E eu sei que essa mensagem pode frustrar alguns, porque é muito mais agradável chegar numa igreja e ouvir que o Senhor vai te abençoar do que ouvir que o Senhor exige que você se humilhe. Não é agradável. Ó, você tem que se humilhar. Tem que reconhecer que não é nada. Tem que reconhecer que por você mesmo você não pode. Assim como eu preciso fazer isso. Mas, meus irmãos, essa é a melhor coisa que pode nos acontecer. Porque o texto termina assim com uma promessa de exaltação. Uma promessa de exaltação que só o Senhor pode nos oferecer. Deixa eu dizer uma coisa. Quando você toma essa atitude pode trazer contas altas para pagarmos. Quando o Senhor fala, humilhe-se na presença do Senhor, através do seu servo Tiago, e ele, o Senhor, vos exaltará, isso não implica, escutem bem, isso não implica que necessariamente essa exaltação vai vir da forma como você está imaginando e no tempo que você quer. Porque tem pessoas que, e aí isso mostra o nosso coração, tem pessoas que olham isso aqui e fazem, ok, então, para eu conseguir, eu vou usar os exemplos que eu usei durante o sermão, para eu conseguir passar no concurso, para eu conseguir comprar minha casa, para eu conseguir me tornar famoso na internet, para eu conseguir fazer as coisas que eu quero, eu vou me humilhar, e aí Deus vai me exaltar e vai me dar essas coisas. Isso aí é o hedonê novamente, usando Deus como instrumento para você alcançar o seu objetivo. A humilhação às vezes pode durar a vida toda, irmãos. Quer dizer, a humilhação tem que durar a vida toda, no sentido de nos humilharmos diante de Deus. A gente não pode passar nem um segundo em soberba diante de Deus. Mas a exaltação pode não vir durante a vida toda. Vamos citar os exemplos aqui. Vamos pensar só naqueles que caminhavam mais próximos de Jesus. Os 12 apóstolos. Todos eles foram martirizados e sofreram por causa do nome de Cristo. Nenhum deles ganhou palácio. Nenhum deles assentou-se do lado dos maiores governantes desse mundo, como eles acreditavam que aconteceria com Jesus, que eles pensavam que Jesus era um líder militar humano que iria derrotar Roma, e eles brigavam lá para ver quem ia ter os ministérios mais importantes dentro do reino. Quem ia ser ministro da Casa Civil, quem ia ser ministro da Economia, quem ia ser ministro da Fazenda. Estavam discutindo lá assim, quando o Senhor assumir o teu reino, a gente pode se sentar à tua direita, à tua esquerda. Nenhum deles teve destaque do ponto de vista político e social como algo que lhe trouxe benefício. Eles tiveram destaque sim, eles se tornaram conhecidos, mas foram conhecidos como inimigos do Estado e dos poderes que habitam nesse mundo. Das religiões, ou da religião, falando especificamente do judaísmo que imperava naquela época. E todos eles, meus irmãos, tiveram prejuízo pelo fato de humilharem-se diante de Deus e de buscarem ser instrumento de conciliação, de bênção e de paz ao invés de guerra. Mas todos eles estão melhores nesse exato momento do que qualquer rei, governante ou imperador ímpio que não se rendeu a Deus que você possa citar ao longo da história. Lembra que eu comecei falando sobre o campeonato de jiu-jitsu? Recentemente saiu uma notícia de que alguns campeões mundiais de jiu-jitsu perderam seus títulos porque fizeram o uso de substâncias proibidas para o atleta. E isso, infelizmente, acontece muito em esporte de alto rendimento, seja qual for ele. E aqueles homens que tiveram um desempenho excelente, que terminaram o campeonato vencendo o último adversário, que bateram no peito comemorando com a torcida, e que subiram no lugar mais alto do pódio, colocando a medalha de ouro no seu peito e ostentando a vitória, fizeram isso fora das regras que estavam estabelecidas. E o que é que aconteceu? Eles foram descobertos e eles perderam aquilo que conquistaram. Eles perderam aquilo que conquistaram.
Deixa eu lhes dizer uma coisa para terminar. Um dia toda a verdade vai ser revelada. Um dia tudo aquilo que está encoberto será descoberto. E um dia você vai ver como vale a pena jogar pelas regras, ainda que isso traga prejuízo. Porque nessa situação, aqueles que não estavam dopados e que ficaram em segundo ou em terceiro, acabaram assumindo o posto de campeão. Então lá, podem colocar no currículo deles: nós vencemos. Porque ainda que tenhamos sido derrotados durante a luta, lutamos pelas regras que deveriam reger a luta. E isso acabou nos dando a vitória final. Isso é uma ilustração do que vai acontecer conosco, meus irmãos. Se humilhe na presença de Deus durante toda a sua vida. Seja humilde diante de Deus. Busque a Deus. Viva o que nós meditamos aqui nessa palavra hoje. E chegará um dia em que nós estaremos diante do Senhor. E talvez aquelas pessoas que aos nossos olhos chegaram no lugar mais alto, se fizeram isso alheios a Jesus Cristo, alheios a Deus, alheios à sua verdade, não herdarão a maior bênção e riqueza que estará preparada para nós. E nós seremos exaltados por Deus por causa da obra de Cristo e por causa da fé que temos no nosso coração nessa obra. Receberemos a coroa da vida. Isso é maior do que qualquer coisa. Eu não posso encerrar essa mensagem sem falar disso, porque isso é a esperança da vida cristã. É de que nós estaremos com o Senhor. É de que os nossos, em Cristo, estarão lá para nos esperar. E estaremos lá em vitória, em vitória e em vitória. Então, nesse momento, nós vamos orar, encerrando. Eu peço que você fique de pé. Nós vamos ouvir essa canção e eu gostaria que você meditasse sobre essas palavras e apresentasse o seu coração humilde diante de Deus nesse momento, em nome de Jesus. Ele não tinha qualquer beleza, nem majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar. Mas rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Ele deitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela Aleluia, louve o nome do Senhor. Louve aquele que entregou-se por nós. Saber o Criador, Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se
nós. És o Cordeiro. Aleluia. Que pelos Louvado seja o teu nome, Senhor. pecados Louvado seja o teu nome por isso. esmagado sem dizer. Porque tendo nos amado, o Senhor nos amou até o fim. Só palavra se entregou aos calos, derramou sua vida até a morte, provou-lhe ir amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer Aleluia. Juntos, para encerrarmos, cantamos a oferta pela culpa. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Louvado seja o teu nome, Senhor, por essa vida que o Senhor nos dá. Louvado seja o teu nome pela tua presença no nosso meio. Que estejamos humildes aqui, Pai. Que estejamos com o coração quebrantado, não apenas aqui, em nossa vida. E que o Senhor nos sustente, Pai, para não mais, em nome de Jesus, agirmos com soberba, com divisão, achando que a nossa vida é mais importante do que a do outro. Porque é isso que promove, meu Deus, contenda no nosso meio. É quando nós pensamos em nós, além de nós mesmos. Ó Deus, é quando nós pensamos de nós, mais do que de fato somos. Tem misericórdia de nós, Pai, em nome de Jesus. E glorifica teu nome na tua igreja. Nós vamos encerrar nesse momento, irmãos. E eu quero convidar algumas pessoas aqui na frente para nós orarmos, consagrando esse culto em ação de graças. Eu quero chamar aqui na frente Guilherme e Albanira, que completaram 26 anos de casados. Quero chamar a Beli também, que vai fazer aniversário amanhã, Beli. Rapaz, vocês... Muito bem, então 26 anos hoje, o Beli comemora aniversário amanhã, é? Pensa, tá vendo? Quero chamar também Ives, cadê Ives? Ives fez aniversário dia 24. Vem cá, Ives. Carla, seu aniversário hoje, né, querida? Então vem aqui na frente também. Parabéns. Vamos aplaudir, gente, né? Aniversariantes aqui. Vamos. Vinícius e Marcele também, mas eles estão em casa, né? O Vitinho estava doente. O Yuri Castro também fez aniversário recentemente. Quarta-feira, 20 anos de casado, sim. Eu vi as fotos lá, né? Muito bem. Parabéns. Vitor, mas aquele jantar só vale para o aniversário de casamento. Hoje tem que ter outro, viu? Para o aniversário de Carla, né? Então, se você tiver algum motivo pelo qual você queira agradecer a Deus, oferecer a Deus esse culto de ação de graças, e quiser vir aqui na frente também, venha para nós orarmos, agradecermos juntos. Logo depois eu peço que você sente-se por um instante. Eu tenho um aviso rapidíssimo para dar. Tá bom. Aniversário também amanhã. Deus abençoe. Vamos orar pelo nosso querido aqui. Paulo e Márcia, cadê? Cadê a Nicole? Está aqui. Vamos orar, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua presença, pelo teu amor, pela tua graça no nosso meio. Eu quero agradecer ao Senhor, Deus, pela vida de todas essas famílias, de todos os aniversariantes que estão aqui presentes. Muito obrigado também pelo evento que tivemos nesse final de semana com as mulheres. Senhor, tu tens sido bom.
E eu te peço que aos aniversariantes o Senhor conceda mais anos de vida, Pai. Que esse seja mais um de muitos e que os próximos sejam ainda mais abençoados, prósperos, felizes para a tua glória. Eu te louvo pelos casais que estão celebrando aqui, Pai, o aniversário dessa data. Que o Senhor sustente essas famílias, que sejam casamentos fortalecidos na rocha e que glorifiquem o teu nome. Eu peço que o Senhor abençoe cada família representada aqui nesse lugar, Pai, não apenas os que estão aqui na frente, e que em nome de Jesus teu nome seja glorificado na vida de todos. E nessa hora, de maneira especial, nós intercedemos pela vida do Mateus e também do Rodolfinho, Pai, os filhos dos nossos irmãos Manuel e Rodolfo. Eu te peço que o Senhor promova cura e restauração completa para essas crianças, que elas, meu Deus, recebam alta o quanto antes. E aproveitamos para orar por todos os enfermos, Pai, que estão enfrentando lutas, Pai, com enfermidades já de longa data ou com essa virose, esses surtos que nós tivemos recentemente. Que o Senhor traga cura e restauração para a vida deles, para a glória do teu nome. É assim que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, o poder, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Sente-se por um instante, meus irmãos. Um aviso rápido aqui. Primeiro eu queria falar da conferência feminina, que aconteceu sexta e sábado agora. E foi uma bênção, não foi, irmãs? Esse é o momento que vocês fazem. Uhul! Sabe? Foi uma bênção. Olha aí, nós tivemos mais de 70 mulheres aqui na igreja participando da conferência. Pode passar nas fotos se tiver mais. Tá bom? Foi eu não participei, né? Claro. Mas os feedbacks que nós tivemos foram os melhores possíveis. O pessoal impactado, todo mundo feliz. E eu quero agradecer a Deus por todas as pessoas que participaram da organização. Por minha esposa, Ana Paula, Valéria, Bruna, Joelma. Por todos congelou aí, Dona Fátima e Dona Sônia. Então, mas foi um evento muito bom. Certo? E ficamos muito felizes porque foi um evento feito debaixo de oração, de muito compromisso, e para a glória do Senhor, o nome de Deus foi glorificado. Amém? Então, nós teremos outros eventos voltados para a família, para casais. Vamos ter a conferência dos homens esse ano também, e vai ser uma bênção, irmãos. Temos 2 avisos rápidos para dar aqui da nossa programação semanal. Próxima sexta-feira, nós teremos o Luau, que fazemos toda a última sexta-feira do mês, lá na altura do Bato Surfista, na orla de Intermares. Tem sido momentos muito agradáveis na presença de Deus. O Valdir, que é o dono do Bato Surfista, nos empresta toda a estrutura, então a gente não precisa levar cadeira, não precisa levar mesa, está tudo lá, a gente monta. Tem sido um tempo muito precioso. A gente fez em janeiro, e aí foi tão bom, mas tão bom, que decidimos fazer toda a última sexta-feira do mês a pedido dele. Ele falou: pastor, meu irmão, ó, venha, faça aqui toda sexta, pastor, um luau, tá? Aquele fala sofistão, né? Faça aqui, pastor, o pessoal vai ver, vai ser uma bênção, o pessoal vai passar. E aí, tem sido assim, e eu convido vocês para estarem lá conosco. Funciona de uma forma bem informal, bem comunitária. Como é que a gente faz? A gente monta a estrutura lá, vai fazer um culto, faz um culto curto, convida as pessoas que estão na orla, e a gente pede para quem puder levar um prato de comida, mas tem que ser um prato cheio, irmãos. Não é o prato para você leva um prato, algum alimento, pão, bolo, alguma coisa assim, suco. Geralmente a Sossol é a responsável por organizar essa coisa para a gente não ter 30 bolos lá, né, e mais nada. Então, para organizar quem vai levar o quê, mas aí você fica convidado. Se você não conseguir falar com a Sossol, você leva o que quiser. Quer dizer, nem fale com ela que a Sossol está cirurgiada, a gente vai passar essa atribuição para outra pessoa, tá bom? A gente vai passar lá no grupo quem é a pessoa que vocês devem procurar. E no sábado, não sei se vai ter imagem, mas nós vamos ter aqui uma programação para os jovens e adolescentes, que é o aniversário dos aniversariantes do trimestre. Então, os jovens e adolescentes da igreja, todo trimestre, vão fazer uma festa para os aniversariantes daquele trimestre que passou. E é sempre uma festa temática, uma coisa diferente. Nesse sábado vai ser uma festa à fantasia, e a pessoa tem que vir com um personagem que tem o nome com a primeira letra do nome da pessoa.
Então, por exemplo, pastor Carlos Rodrigo, ele pode vir de Capitão América, porque o nome dele começa com C, está entendendo? Hã? Vou procurar. Dá-se um jeito. Quem foi batizado com Y não é Dona Fátima, que lute. Mas vamos lá, diga. Então, vai ser no sábado, 7 horas. Cadê Duda? Está por aí? Não? Acho que 7 horas da noite, não é isso? 7 horas da noite, aqui na igreja, vai ser o aniversário do trimestre. São esses os avisos, só reforçando antes de... Ah, sim, nós vamos ter a programação das crianças às 16 horas. Né? Eu confundi, eu pensei que era só o outro. Então, às 16 horas, nós vamos ter a primeira programação da UCP, que é a União de Crianças Presbiterianas. É uma programação especial para as crianças da igreja. Esse vai ser o primeiro. A Sandra vai dando mais informações ao longo da semana. De 4 a 12 anos estão convidadas, tá bom? Gente, Deus abençoe vocês. Uma ótima semana para todos. Em nome de Jesus. Fiquem na paz.